Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Nesse vídeo a gente está estreando o Red Dead Redemption 2. A gente já vinha discutindo Faroeste antes com o Red Dead 1 junto com o professor Cláudio. Tem mais vídeo comigo e com ele vindo aí no caminho. Mas eu achei que era de bom tom, era de bom grado a gente fazer um vídeo de Red Dead 2 estabelecendo alguns, vamos dizer assim, um piso comum de onde a gente possa começar essas explicações. Porque o Red Dead 2 é um jogo de contrastes, ele te mostra três mundos muito claros e muito diferentes um do outro. O mundo urbano, o mundo rural e o mundo do oeste selvagem. Daí que eu achei, bom, seria legal a gente estabelecer esse piso comum e em cima disso a gente vai construindo outros conhecimentos, outros temas, outros debates nos vídeos que estão a seguir, beleza? Então vamos trabalhar! Se segura aí na cadeira, aperta o seu cinto e partiu a aula de História! Bom, gente, o Red Dead Redemption 2 ele é montado em cima de três grandes contrastes. E esses contrastes estão aí para sintetizar três padrões de vida que são conflitantes nos Estados Unidos pós-1865, ou seja, depois da Guerra de Secessão. O primeiro desses modos de vida ele é urbano e industrial, e ele está presente, claro, como era de se esperar, nas cidades maiores, né, tipo Blackwater, tal, com seus sistemas de iluminação pública, de espetáculo de vaudeville, que tem aquele cheirinho da Belle Époque, de rua pavimentada, de grandes estações de trem que estão aí espalhadas pelo jogo e por aí vai. Convém lembrar que a gente está falando de finalzinho do século XIX, então já é a cara da segunda Revolução Industrial, então a gente tem que lembrar sempre daquele tripé eletricidade, aço e petróleo. A gente tem diversas outras, vamos dizer assim, interfaces entre esse mundo industrial e urbano, né, e os outros dois. O melhor caminho, eu acho, para a gente entender isso são os catálogos de produtos disponíveis nas lojas do jogo. Então, você vai ver que nesses catálogos a gente tem de tudo. Tem arma, tem munição, tem comida enlatada, tem doce, equipamento de caça e pesca, roupa e por aí vai. Essa compra no jogo você vai fazer pelas lojas, mas já que esses catálogos existem, alguns deles estão preservados ou tem réplicas em bibliotecas nos Estados Unidos ainda, você vai ver que tem esse esquema de compra pelo correio, isso vai ser chamado de mail order, e isso continua vivo de alguma maneira nos Estados Unidos até hoje, ainda que em menor escala. Esses catálogos, então, eles são uma maneira de divulgar as novidades, os produtos fabricados no Nordeste do país, que era visivelmente mais industrializado que as demais regiões. Então, cada produto ele vai ser acompanhado por uma descrição breve, né, e uma ilustração. Não é muito diferente do que hoje em dia você veria num site de comércio, especialmente esses com leilão, assim, que tem a foto, você pode dar zoom, vem a descrição embaixo, você compra, enviam para sua casa e tudo mais. Bom, esses catálogos aí no século XIX, eles são vamos dizer assim, são uma referência, eles apontam para a direção do capitalismo industrial. Daí que vem que você só pode produzir bens nessa quantidade, ou seja, para você ter um estoque e vender isso num catálogo, né? Nessa quantidade, nessa variedade, a partir da introdução da mecanização e da racionalização do trabalho, ou seja, você vai precisar de linha de montagem, de divisão do trabalho em etapas e de todo aquele processo industrial, enfim, que os alunos de história aí com certeza já conhecem. Esse capitalismo industrial vai gerar um choque de valores, né, de estilos de vida, de modos de fazer negócio entre o mundo urbano, pensando especificamente nos Estados Unidos, aquela coisa da região Nordeste, versus o mundo agrário do Sul. Esse Sul ainda vai encarar a terra e aquilo que se tira da terra como a principal fonte de riqueza. Enquanto isso, o Norte está fazendo uma
uma transição para uma economia baseada em serviço, em técnica, em venda de informação e tudo mais. Então a gente vai ter vamos dizer assim, um cenário rural, né, que é o nosso próximo tema, é o segundo desses mundos. Então esse segundo mundo ele tá representado, né, no jogo dentro do estado de Lemoyne. E Lemoyne vai ser vamos dizer assim, uma fusão, né, dos estados abaixo da linha Mason-Dixon, porque a gente vai ter plantações de tabaco e de algodão, né, e um cuidado necessário porque quando a gente bate o olho, vocês estão vendo aí na tela, a gente olha para isso e fala assim, cara, isso é uma plantation. Mas ela pressupõe umas coisas aí que a gente viu, ou que a gente está vendo aí na tela, que são a monocultura e as grandes propriedades de terra. E uma terceira que não está no jogo, evidentemente, porque ela já tinha deixado de existir formalmente, né, que é a escravidão. A abolição da escravidão nos Estados Unidos acontece em 1862, ainda durante a Guerra Civil, e isso vai gerar um problema de falta de mão de obra gigantesca para os grandes barões agrários. A opção vai ser pelo trabalho imigrante ou pelos trabalhadores locais com salários bem pequenininhos mesmo. Isso gera a categoria histórica, né, a ferramenta histórica do robber baron, que é o mega empresário sem escrúpulos que não mede esforços para chegar no lucro e sacaneia o trabalhador e tudo mais. No jogo, essa figura está simbolizada pelo Leviticus Cornwall, cujo, cara, os negócios dele estão em toda parte. Ele vai ser um dos rivais da gangue do Dutch. Bom, em algumas missões o jogo vai ter a disputa de poder entre famílias rivais, especialmente no ato 3. Tem questões femininas em torno do voto e do papel da mulher dentro daquela sociedade. Isso aparece no Red Dead 1 também com a Bonnie McFarlane. Tem algumas questões aí de grupo operários e de racismo. E ao contrário do campo bucólico com pastores e plantações, aquela coisa meio romântica, o mundo rural do Red Dead 2, assim, se eu tivesse que definir, eu diria que ele é cheio de conflitos, sabe? Ele é espaço de luta. E o último ponto é um resumão aí dos locais mais a oeste, né? Desse oeste selvagem. No Red Dead 2, o oeste é montado de forma tal que, assim como acontece na prática, você vai ter cidades que elas vão ser ilhas de civilização perdidas entre quilômetros e quilômetros de terra desocupada. Por uma questão de espaço, de jogabilidade e tal, atravessar pradarias e canyons e vales e tudo mais dentro do jogo não leva alguns minutos. Na prática, isso pode levar dias, ou para onde você estiver indo, você pode levar até mais de uma semana lá na sua caravana. E ao longo da jornada você vai poder, enfim, acampar. E, cara, tenha certeza que até onde a visão alcança, a única iluminação artificial é aquela que o próprio grupo que está acampando gerou. Então, quando vinha a noite, vocês tinham certeza, assim, era um véu gigantesco, sabe? Blackout total, excetuando, claro, lua e estrelas. Dificilmente você vai ver cidade ou outras pessoas durante vários dias, mesmo que você estivesse seguindo aquela trilha recomendada de ir para o ponto A, ou melhor dizendo, do ponto A para o ponto B. Essa situação só vai mudar com a chegada das estradas de ferro, do telégrafo, da luz elétrica, e o grande marco aí é a inauguração em 1869, quando as linhas de ferro do leste e do oeste se juntam. E aí a gente tem a ligação Atlântico-Pacífico completa. Eu já falei isso num outro vídeo com o Cláudio da Ilha Continente e tudo mais. Então, volta lá, dá uma olhadinha para trás aí lá em Borderfront, eu disse no manifesto e tudo mais. O lance interessante dos trens é que não é só o tempo de viagem que é reduzido, mas o fluxo de informações de pessoas, de mercadorias vai aumentar com muita força e vai trazer mudanças muito profundas para esses territórios no oeste. Esse oeste da Frontier tem uma outra característica também que o jogo sabe usar ela muito bem, que é a ausência de Estado, né, e a dificuldade óbvia de policiar, fiscalizar, regulamentar e tal. Então, embora houvessem leis federais, né, o Union, o Norte, ganha a Guerra de Secessão e impõe essas leis em todo o país, mas a extensão de terra é tão grande que não tem como você checar se aquilo está sendo cumprido da maneira como se espera. Então o Dutch, que é um dos personagens centrais no Red Dead 2, junto com outros chefes locais aí de outras gangues ou
senhores agrícolas de grandes grupos e tal, eles vão exercer o poder por uma mistura de reputação, de carisma e de violência, criando aí aliados, redes de chantagem, de extorsão e tudo mais. E para a gente ter uma ideia de como esse mundo da segunda metade do século XIX estava mudando e mudando muito rápido, eu queria ler uns trechinhos de um capítulo sobre a Guerra de Secessão. É de um livro chamado História das Guerras, do Demetrio Magnoli, que é o organizador, mas o capítulo é de um geógrafo, é um cara chamado André Martin. E bem rapidinho aqui, eu estou na página 221, ele fala assim: até 1850, ou seja, antes dos eventos do jogo, vivia-se num tempo muito mais lento que o atual, com as viagens terrestres sendo feitas à base de tração animal e os barcos sendo movidos pela força dos ventos. Tambores, rochas e sinais de fumaça eram os únicos meios de conseguir-se uma comunicação rápida à distância, limitando geograficamente seu alcance à capacidade da visão humana. Em suma, é possível assegurar, com alguma dose de cautela, que, de algum modo, a paisagem feudal de antigamente ainda não tinha sido apagada inteiramente em quase nenhum canto da superfície terrestre. 20 anos mais tarde, ou seja, em 1870, já muito mais próximo dos eventos do jogo, salvo engano, são em 1899, a situação havia se modificado inteiramente. O entusiasmo em torno do desenvolvimento científico e tecnológico fez com que a mecânica se transformasse numa espécie de religião, de modo que o dinheiro, a máquina e o consumo de bens passaram a corresponder a uma nova Santíssima Trindade. A velocidade dos contatos multiplicava-se com o advento de trens, barcos a vapor e telégrafo. E com essas novidades tecnológicas começaram a penetrar mesmo no interior de áreas até então remotas, como a América Latina, a África, a Ásia e a Oceania. Com isso, não apenas muitas comunidades foram retiradas do seu isolamento, como o próprio conhecimento geográfico melhorou bastante, a ponto dos países mais avançados passarem a colocar à disposição do grande público mapas bastante detalhados, que além de oferecer uma imagem bem mais exata da configuração do espaço planetário, conferiam um sentido de pertencimento das populações a certos territórios bem definidos, reforçando assim o sentimento patriótico, o que era sabidamente explorado pelos estados maiores. Bom, para a gente fechar então, galera, esse mundo tripartido, né, urbano, rural e de natureza selvagem, eu penso que ele é rico não só pelos contrastes que ele tem, mas também pelos personagens que ele gera. Né? Então esses personagens estão presos a uma determinada realidade, a uma das pernas desse tripé, por assim dizer, e isso entra em choque com as outras pernas porque esses caras vão tentar se adaptar para sobreviver. Por isso, então, o lema do jogo, que em inglês eles chamam de Outlaws Until the End, por isso que esse lema é tão legal. Então, assim, uma nota rápida de tradução aí. Na versão brasileira, e aliás o trabalho de tradução desse jogo é muito legal, na caixinha ele tem Foragidos para Sempre. Mas eu prefiro traduzir isso como Foras da Lei até o Fim, um pouco mais literal, talvez. Por quê? Eu acho que isso exprime melhor, ou expressa melhor os temas da gangue do Dutch, e especialmente a percepção que esses caras têm de que eles são os últimos representantes daquele modo de vida do oeste selvagem, das gangues, do assalto a banco e tudo mais. Então, juntamente com a qualidade das imagens que vocês estão vendo aí, o nível de detalhes dos catálogos, das roupas gastas com marcas de uso, do fato de que você tem que dar manutenção nas armas que você compra, de cuidar um pouco da comida e do conforto térmico do Arthur e do cavalo também, são essas coisas que fazem o mundo do Red Dead de alguma forma tão sedutor, sabe? Tão vivo, como se aquilo tivesse algum nível de vida própria, como se ele fosse habitado de verdade. Convém lembrar que isso tem uma inspiração muito clara nos filmes de faroeste e muita pesquisa histórica, né? Isso gera uma impressão de verossimilhança, né? Isso que a gente vem discutindo aí nessa série, mas ainda que o jogo não seja 100% historicamente correto, eu acho que seria chato se ele fosse, é um jogo que vale a pena a gente investir o nosso tempo não só pela diversão, mas também para a gente aprender pra caramba. Assim, tem muita coisa para checar sobre a sociedade dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Bom, galera, por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu queria aproveitar esse espaço aqui no final para divulgar o trabalho do Jared Petty, que é um cara que é freelancer da IGN, tem o próprio podcast, tem o site dele e tal, mas ele escreveu um artigo como freelancer para a IGN falando sobre o quão historicamente preciso é o Red Dead 2. Vale muito a pena, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, beleza? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como esse aqui, não deixe de dar um like,
comentar aí embaixo com sugestões, com feedback, clicar o botão do sininho para você ficar por dentro das novidades e se inscrever aí no canal. Maravilha? Então beleza, gente, um abraço para todo mundo, se cuida aí, até a próxima e racha de estudar, galera. Falou!